Você já reparou como é possível frequentar uma igreja, ouvir sermões, cantar louvores, participar de ministérios, e ainda assim sentir um vazio do lado de dentro? Uma solidão silenciosa que nem sempre conseguimos explicar? É como se houvesse uma distância entre o que cremos e o que de fato experimentamos, como se a fé estivesse presa na mente, mas não tivesse tocado completamente o coração. Uma fé que conhece Deus de ouvir falar, mas que não sente a presença dele no dia a dia. Essa sensação de abandono espiritual, de ausência de direção, é mais comum do que se imagina. Muitos cristãos sinceros vivem como se estivessem órfãos. Sabem que Deus existe, acreditam em Jesus, mas vivem como se estivessem sozinhos no mundo. Sentem medo, angústia, ansiedade, dúvida, e se perguntam: onde está Deus nesse momento? E a resposta parece não vir. O céu parece silencioso, a alma desnutrida, e a jornada da fé, árdua e cansativa. Mas o que poucos percebem é que esse vazio muitas vezes é resultado de algo específico, uma relação negligenciada com o Espírito Santo, a promessa esquecida, a presença ignorada. O Espírito Santo não é apenas um conceito teológico ou uma força misteriosa que aparece em momentos de culto intenso. Ele é a terceira pessoa da Trindade, viva, presente, acessível. Ele é o Deus que habita dentro de nós. E aqui está a chave. Muitos vivem como se estivessem sozinhos, porque não reconhecem ou não cultivam a presença do Espírito Santo em suas vidas. Sabem de cor que Deus é Pai, que Jesus é Salvador, mas se esquecem que o Espírito Santo é o Consolador enviado para caminhar conosco até o fim. Ele é o elo entre o céu e a terra, entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Pense nisso. Antes de Jesus subir aos céus, sua maior promessa não foi um reino político, um sistema religioso ou um método de sucesso. Foi uma presença. Não vos deixarei órfãos, disse ele. Eu voltarei para vocês. E como ele voltou? Por meio do Espírito Santo. No Pentecostes, o céu invadiu a terra. A presença de Deus que antes habitava em templos de pedra, agora passou a habitar em templos de carne, em pessoas, em mim, em você. Mas como viver com alguém que você não conhece? Como ouvir uma voz que você nunca aprendeu a reconhecer? Como se entregar uma presença que você não percebe? Essa é a realidade de muitos cristãos. Eles têm o Espírito Santo habitando neles, mas não sabem, ou sabem, mas não o tratam como alguém real. Vivem a fé como uma prática externa, e não como uma comunhão interna. Confiam mais em seus esforços do que na graça que flui do Espírito. Tentam vencer o pecado na força da vontade, em vez de se renderem ao poder que transforma o coração. E é por isso que vivem cansados, sozinhos, perdidos, porque não foram chamados para viver uma vida religiosa, mas uma vida conduzida pelo Espírito. É Ele quem nos lembra quem somos. É Ele quem nos revela quem Deus é. É Ele quem acende a chama da fé quando tudo ao redor parece frio e sem cor. O Espírito Santo não é um luxo espiritual reservado para crentes especiais. Ele é a necessidade essencial de todos os filhos de Deus. Você pode até conhecer as Escrituras, ter anos de igreja, ser fiel nos dízimos, e ainda assim estar vivendo longe da comunhão com o Espírito, porque não se trata do que você faz, mas de quem você deixa te guiar. Muitos se tornam especialistas em coisas espirituais, mas continuam ignorantes na prática de depender do Espírito Santo. E essa é a tragédia silenciosa da vida cristã moderna, o ativismo religioso sem a presença de Deus, a estrutura sem o sopro, o altar sem fogo, a vida sem unção. É como se estivéssemos tentando empurrar uma carroça pesada sozinhos, quando o Espírito está ao nosso lado, com um cavalo de força espiritual, dizendo: deixe-me conduzir. Mas estamos tão acostumados a lutar sozinhos, que não ouvimos sua voz. Hoje, o Espírito Santo ainda se move, ainda fala, ainda guia, mas ele não força a entrada. Ele é uma presença sensível, que responde à entrega, à intimidade, à busca sincera. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há uma vida completamente nova à disposição dos que se rendem a Ele. Uma vida de direção sobrenatural, paz que excede o entendimento, força para vencer tentações, sensibilidade para discernir a vontade de Deus e coragem para enfrentar os desertos da alma.
Mas essa vida não nasce da performance, e sim da entrega. Não nasce da obrigação, mas da comunhão. Não nasce da religião, mas da intimidade. O Espírito Santo não está distante. Ele habita em você. E se hoje você sente que vive sozinho, talvez não seja a ausência dele, mas a ausência de atenção a ele. O Espírito Santo não é um suplemento da fé. Ele é a essência da fé cristã. Sem ele, o Evangelho se torna apenas uma doutrina. A Bíblia, um livro seco. A igreja, uma reunião vazia. Mas com ele, tudo ganha vida. Ele transforma o que é comum em sagrado. Ele faz da dor um lugar de encontro. Ele faz do caos um altar de renovo. Você pode ter ignorado essa presença até aqui. Pode ter vivido como se estivesse sozinho. Pode ter buscado ajuda em muitos lugares sem resultado. Mas o Espírito está à porta, esperando que você abra, que você clame, que você deseje. E quando isso acontecer, sua vida mudará completamente. Porque o Espírito Santo não vem apenas para confortar, ele vem para transformar. Ele não apenas nos consola, ele nos molda, nos conduz, nos unge, nos santifica, nos prepara. Ele é a presença viva de Deus dentro de nós. E é por isso que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Só precisamos aprender a ouvir, a seguir, a confiar. Esse é o começo de uma jornada que não depende do quanto você sabe, mas do quanto você se rende. Porque a intimidade com o Espírito não é fruto de intelecto, mas de entrega. E quem se entrega, nunca mais caminha sozinho. Desde o princípio, quando ainda havia apenas um vazio coberto pelas trevas, a Bíblia revela que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes de qualquer forma ser moldada, antes da terra surgir, antes da luz romper a escuridão, já havia movimento, já havia presença, já havia vida. E era o Espírito de Deus que pairava ali, no silêncio eterno, prestes a trazer ordem ao caos. Essa é a primeira imagem do Espírito Santo que as Escrituras nos apresentam não como um conceito vago, mas como uma força viva e ativa, como a própria manifestação do Deus que cria. É Ele quem traz forma ao que é sem forma. É Ele quem transforma o que é vazio em morada divina. E desde aquele momento, sua presença não cessou. Ao longo de toda a história bíblica, o Espírito Santo continua a se mover, a falar, a agir. No Antigo Testamento, vemos o Espírito de Deus capacitando homens e mulheres comuns a realizarem feitos sobrenaturais. Ele vinha sobre os profetas, inspirando palavras que atravessariam séculos e alcançariam os nossos dias. Ele dava sabedoria a reis, força a juízes, coragem a líderes, discernimento a sacerdotes. Era o sopro do céu capacitando o barro da terra. Quando Moisés se sentia sobrecarregado com a liderança do povo, o Senhor ordenou que parte do Espírito que estava sobre ele fosse repartida com outros 70 anciãos, e todos profetizaram. Quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia em diante. Quando Ezequiel foi chamado ao seu ministério, foi o Espírito quem o levantou em pé. O Antigo Testamento está repleto de momentos em que Deus toca a humanidade com seu Espírito, embora ainda fosse uma unção momentânea, passageira, destinada a propósitos específicos. Mas Deus já havia prometido algo maior. Um tempo em que o Espírito não seria apenas derramado sobre alguns, mas habitaria dentro de todos os que crescem. Um tempo em que o relacionamento com o Espírito deixaria de ser raro para se tornar contínuo. Um tempo em que homens, mulheres, velhos e jovens profetizariam, teriam visões e sonhariam os sonhos de Deus. Essa promessa se cumpre em Jesus, quando ele veio ao mundo, não apenas como Filho de Deus, mas também como homem cheio do Espírito. Algo novo começou a se revelar. Jesus não realizou nenhum milagre até que o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. E ali, o céu se abriu, a voz do Pai se fez ouvir. E o Espírito, em forma de pomba, repousou sobre ele. A partir daquele momento, tudo mudou. Jesus curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos, operava sinais, e sempre deixava claro: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ele estava dizendo: tudo o que estou fazendo é pelo Espírito. Ele é quem me guia. Ele é quem me capacita. Ele é quem me move. Mas Jesus sabia que seu tempo na terra seria breve. E antes de partir, fez uma promessa inesquecível: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não nos deixaria órfãos.
O mesmo Espírito que o havia guiado seria enviado a nós, não como visitante, mas como habitante. Não por um momento, mas para sempre. E então veio Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, enquanto os discípulos esperavam reunidos em oração. Algo extraordinário aconteceu. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali não foi apenas o nascimento da igreja, foi a inauguração de uma nova realidade espiritual. Deus, que antes habitava em tendas e templos, agora fazia morada em corações humanos. O céu havia descido, o invisível se tornara palpável. A promessa se cumprira. Desde então, o Espírito Santo passou a ser o selo da salvação, o penhor da nossa herança, a garantia de que pertencemos a Deus, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos faz clamar, Abba, Pai, aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos. O Espírito Santo não é apenas um conceito doutrinário, ele é a presença viva de Deus em nós. Quantas vezes vivemos como se estivéssemos sozinhos? Como se fôssemos órfãos espirituais, tentando vencer batalhas internas com armas naturais. Quando esquecemos do Espírito, esquecemos da fonte. Quando ignoramos sua presença, secamos por dentro. Mas quando redescobrimos quem Ele é, tudo muda. Porque o Espírito Santo é mais do que um poder. Ele é uma pessoa. Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele guia. E a Bíblia nos mostra, do Gênesis ao Apocalipse, que o plano de Deus sempre foi esse: habitar com o homem. E agora, através do Espírito, esse plano se torna realidade. O Espírito Santo é Deus em nós, não em uma tábua de pedra, não em um templo distante, mas dentro de nós. Que revelação poderosa é essa? O mesmo Espírito que pairava sobre as águas, que falou pelos profetas, que desceu sobre Jesus, agora habita em você. Não há maior privilégio, não há presença mais transformadora. Por isso, não se trata apenas de conhecer o Espírito Santo de forma teórica, trata-se de se relacionar com ele de maneira viva, íntima e constante, porque a presença dele não é um extra espiritual para os mais devotos, ela é o alicerce da vida cristã. Sem ele, não há direção. Com ele, até o deserto floresce. Você já se deu conta de quem habita em você? O Espírito Santo não é apenas uma presença passiva, mas uma força ativa e transformadora em nossas vidas. Ele convence do pecado, mostrando aquilo que nos separa de Deus, mas não para condenar, e sim para chamar ao arrependimento e à restauração. É um convite amoroso para voltarmos ao caminho da verdade. Quando o Espírito toca o coração endurecido, começa uma obra profunda de transformação. O que era pedra se torna carne. O que era vazio se enche de vida. Ele não apenas muda o comportamento exterior, mas reconfigura o âmago da alma, criando em nós um coração novo, uma mente renovada, uma vontade alinhada à de Deus. Ele revela a verdade, não como um livro frio, mas como uma luz viva que guia cada passo. Quando estamos perdidos na escuridão das dúvidas e confusões, é o Espírito quem sussurra a direção certa, quem ilumina as escolhas, quem fortalece para seguir. Essa é uma ação silenciosa, mas poderosa, que gera frutos eternos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além de curar feridas profundas, o Espírito liberta da opressão do passado, da culpa que paralisa, do medo que imobiliza. Ele traz restauração para a alma cansada, dando novo ânimo para continuar a caminhada. E, mais que isso, capacita com dons sobrenaturais. São ferramentas celestiais dadas a cada um para edificar o corpo de Cristo, para servir, para profetizar, para ensinar, para curar, para operar milagres. E quando as palavras faltam em nossas orações, quando o desespero cala nossa voz, o Espírito intervém com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós segundo a vontade de Deus. Ele é o Consolador, o advogado que nunca nos abandona, o companheiro fiel. Viver com o Espírito é mais do que uma experiência, é uma transformação diária. É deixar que Ele governe nossa mente, nosso coração, nosso corpo. É reconhecer sua voz no meio do ruído interior, é buscar sua direção em cada decisão, é sentir sua paz em meio às tempestades. A religião fria, baseada em regras e tradições vazias, dá lugar a um relacionamento vibrante, cheio de vida e intimidade.
porque o Espírito Santo não é um conceito distante. Ele é Deus que habita em nós, que nos torna templo vivo e morada permanente. Viver com o Espírito Santo é entrar numa experiência diária de comunhão profunda com Deus. Quando alguém se entrega verdadeiramente ao Espírito, sua vida começa a mudar em todos os níveis: emocional, espiritual, mental e até físico. A presença dele traz paz que ultrapassa todo entendimento, alegria que não depende das circunstâncias e uma força interior que sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Mas como reconhecer essa presença no nosso cotidiano? Como discernir a voz do Espírito no meio de tantas vozes e distrações? A resposta está na intimidade. O Espírito Santo fala conosco de muitas formas. Pode ser uma paz súbita em meio ao caos, uma convicção firme no coração, uma palavra de sabedoria que surge no momento certo, ou até um sentimento profundo de amor e esperança. Essa comunicação é sutil, mas clara para quem está atento. É preciso aprender a silenciar o barulho interior e externo, a cultivar momentos de solitude e oração, para que o Espírito possa se manifestar com liberdade. O Espírito não é um ruído alto que exige atenção forçada. Ele é uma brisa suave, um sussurro que só os corações sensíveis conseguem perceber. Mais do que um guia, o Espírito Santo é um companheiro constante. Ele caminha conosco, conforta nas tribulações, fortalece quando estamos fracos e anima quando estamos desanimados. Ele nos lembra da verdade quando a dúvida tenta dominar, e nos capacita a viver conforme o chamado de Deus para nossas vidas. Essa presença constante transforma a religião formal em um relacionamento vivo e dinâmico. As regras e obrigações dão lugar a um amor que motiva, a uma adoração que brota do coração, e a uma fé que opera milagres. O Espírito Santo é o que faz a diferença entre seguir uma religião vazia e viver uma vida cheia do poder e da presença de Deus. Quando permitimos que Ele governe nossos pensamentos e ações, nossas palavras se tornam sementes de vida, nossos atos refletem o caráter de Cristo, e nosso testemunho se torna uma luz que brilha no mundo. O Espírito nos capacita a amar mesmo aqueles que parecem impossíveis de amar, a perdoar quando a mágoa parece invencível, e a servir com humildade e alegria. Mas essa vida com o Espírito exige rendição diária. Não é um evento pontual, mas um processo contínuo de deixar o controle e permitir que Ele conduza. Significa buscar a santidade, não como um peso, mas como fruto natural de sua habitação em nós. Significa estar aberto à transformação, mesmo quando dói, porque sabemos que Ele está nos moldando para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Além disso, o Espírito Santo também nos une como corpo de Cristo. Ele nos conecta uns aos outros em amor e propósito, para que juntos possamos cumprir a missão que Deus nos deu. A vida cristã no Espírito não é solitária, é comunitária, é compartilhar dons, encorajar, orar e crescer lado a lado. Viver com o Espírito é também um convite a uma oração profunda e constante, onde o Espírito intercede por nós mesmo quando não sabemos o que pedir. É entregar nossos fardos, nossas ansiedades, nossas dúvidas, e receber em troca um descanso e uma certeza que só Ele pode dar. Portanto, o chamado é claro: não viva uma fé vazia, sem poder e sem direção. Busque o Espírito Santo com todo o seu coração. Abra espaço para Ele em sua vida. Deixe que Ele transforme seus sonhos, sua mente, seu coração e seu destino. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é apenas um privilégio, mas uma necessidade, para que possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Quando permitimos que Ele nos guie, recebemos não apenas poder, mas também sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar os desafios diários. O Espírito Santo renova nossos sonhos e fortalece nossa missão, dando sentido e direção quando tudo parece confuso ou sem propósito. Ele nos leva a entender que não estamos sozinhos na caminhada, mas que há uma força divina que nos sustenta, mesmo quando falhamos ou enfrentamos adversidades. É Ele quem nos capacita a amar de verdade, a perdoar sem reservas e a servir com alegria. Ele desperta dons espirituais que, quando usados com humildade, edificam o corpo de Cristo e impactam vidas de forma transformadora. Mas, para que tudo isso aconteça, precisamos estar dispostos a nos render diariamente. Isso significa abrir mão do controle, confiar na sua direção e buscar uma intimidade profunda que alimenta e sustenta.
O Espírito Santo não é uma força distante, é o próprio Deus habitando em nós, desejando uma comunhão viva e constante. Quando aprendemos a ouvir sua voz, a reconhecer sua atuação e a obedecer ao seu chamado, nossa vida se torna uma expressão da glória de Deus. O Espírito Santo transforma o comum em extraordinário, o fraco em forte, o medo em fé. Por isso, quero te convidar a fazer hoje essa entrega completa. Abra seu coração, peça a presença do Espírito Santo e permita que ele te conduza para uma vida cheia de poder, alegria e propósito. Não importa onde você esteja, qual seja sua história ou suas falhas, o Espírito está disponível para te transformar. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, se deseja aprofundar sua fé e caminhar mais perto de Deus, inscreva-se no canal Messias Alpha. Aqui, toda semana, você encontrará conteúdos que vão fortalecer sua vida espiritual, renovar sua esperança e te ajudar a viver uma fé verdadeira e poderosa. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe abundantemente, te fortaleça e te guie em cada passo do seu caminho. Lembre-se, o Espírito Santo é a presença viva de Deus em você. Permita que ele transforme sua vida hoje e para sempre.